Nosso convidado de hoje é o acupunturista Marco Aurélio Valadão. Ele vai falar um pouco sobre a acupuntura, essa alternativa para a medicina tradicional que vem sendo cenário de grande polêmica entre o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Farmácia. Marco, obrigada pela sua presença. Marco, o Conselho Federal de Medicina compreende que apenas os médicos podem produzir o tratamento com agulhas. Você compartilha dessa opinião? Então, eu acredito que o tratamento com agulhas, o tratamento da medicina tradicional chinesa, vem de uma fonte de conhecimento muito diferente da medicina ocidental, a medicina convencional que a gente conhece. Então, não acredito que isso deva ser uma exclusividade médica, porque são duas áreas completamente diferentes, assim, no âmbito do conhecimento que elas abrangem. Uhum. E Marco, conta um pouco pra gente como a acupuntura funciona no nosso organismo. Uhum. Ela trabalha tentando reequilibrar disfunções do funcionamento do nosso corpo, que normalmente podem acontecer ou pelos nossos hábitos, né, pela questão de atividade física, de alimentação, as próprias questões emocionais que vão alterando o funcionamento dos nossos órgãos, o funcionamento das nossas questões mentais, emocionais, inclusive questões até externas também, assim, como por exemplo, ataques, mudanças de clima, a gente ser afetado por vírus, bactérias. E a ideia da acupuntura é tentar estimular o nosso corpo, fortalecer ele, não só a acupuntura, mas também como as outras terapias que a medicina tradicional chinesa engloba, para conseguir restabelecer esse equilíbrio do corpo. Muito interessante. E existe alguma restrição, assim, para a prática da acupuntura em algum tipo de pessoa, mulheres grávidas, idosos, alguma coisa do tipo? De forma geral, assim, não tem nenhum tipo de contraindicação, assim. O que tem sempre que prestar atenção por exemplo, no caso da acupuntura em si, né, da aplicação de agulhas. Tem um ou outro ponto em que, por exemplo, no caso de grávidas, você tem que evitar. Talvez no caso também da fitoterapia, você tem que conseguir estudar bem e buscar bem um tipo de fitoterápico adequado para aquela pessoa, para não causar algumas alterações assim que não seriam benéficas para ela, mas de forma geral a acupuntura vai favorecer qualquer tipo de pessoa. E o tratamento com a acupuntura, ele consiste no diagnóstico, né? Uhum. Como é que é feito esse diagnóstico para o tratamento? Então, esse diagnóstico, a gente trabalha tanto com a questão do histórico, dos hábitos da pessoa, o que ela está sentindo no dia a dia, como que ela está levando a vida dela no dia a dia. Só isso já vai dizer muita coisa para a gente. A gente também trabalha com diagnóstico pelo pulso, que a gente, pela sensação de como está aquela região da pessoa, como estão os batimentos, se estão mais fracos, mais fortes, mais superficiais ou mais profundos, por exemplo. A gente consegue, com essa leitura, já ter mais informações. Tem o diagnóstico pela língua também. Então, assim, dá para abranger vários pontos do corpo da pessoa e tentar fazer uma leitura geral para ver como que ela está funcionando. Uhum. E conta um pouco pra gente, assim, qual que foi a disfunção mais complicada, mais difícil que você já tratou, assim, durante a sua carreira? Mais complicada. Então, teve uma vez que eu estava tratando. Era uma pessoa que ela estava com uma dificuldade muito grande para dormir.
e uma dificuldade, e uma questão assim, estomacal principalmente, muito, que estava incomodando muito ela. Era gastrite, refluxo e, além disso tudo, uma dificuldade muito grande para conseguir dormir também. No caso dela, era um quadro bem complexo. A gente foi fazendo as sessões e aí, de acordo com o tratamento que eu ia fazendo, ele ia me falando o resultado e aí eu ia fazendo ajustes para tentar ir buscando o que ela sentia assim que estava melhorando mais no caso dela, até a gente conseguir montar exatamente os tipos de pontos que eu ia usar para que estavam favorecendo ela o máximo possível. Ai, que legal. De acordo com a nova terminologia da OMS, Organização Mundial de Saúde, a acupuntura é um método de tratamento complementar, ou seja, ele ajudaria na medicina tradicional. Você concorda com essa terminologia? Eu diria que vários dos tipos de tratamento que buscam a saúde da pessoa são complementares, sim, praticamente todos, porque você pode fazer um certo tipo de tratamento para aquele problema que você está tendo, só que ao mesmo tempo você também pode fazer outros tratamentos, às vezes até em paralelo, ao mesmo tempo que você faz aquele. Então, no caso da acupuntura em si, que é especificamente você colocar as agulhas, você pode fazer esse tratamento em conjunção, por exemplo, com a fitoterapia, em conjunção, por exemplo, com uma regulação da alimentação. Você pode, inclusive, fazer um tratamento da parte alopática também em conjunto com tudo isso. Então, você pode, sim, complementar várias outras áreas da saúde para tratar aquela questão. Certo. E, bom, a acupuntura vem agregando novas tecnologias, novas técnicas, né, com o decorrer do tempo. Ela vem mudando muito desde seus primórdios, assim? Você nota isso? Eu percebo, assim, que tem muita gente que está sempre tentando criar alguma coisa nova, buscando facilitar a vida e às vezes até melhorar o resultado. O próprio caso da eletroacupuntura, que você coloca as agulhas na pessoa e para tentar amplificar um pouquinho o estímulo que aquela agulha está dando, você coloca os eletrodos lá para aumentar um pouquinho. A questão da moxa também, que é um bastão de artemisia que a gente acende para aquecer uma região. Hoje em dia tem muita gente utilizando um tipo de aquecimento elétrico mesmo, aquela própria questão daquelas lâmpadas infravermelhas, por exemplo, que também vão trazer esse resultado. Então tem várias coisas que a tecnologia está tentando criar para ser incluída assim nesse meio da acupuntura. Ótimo. Bom, obrigada, Marcos, pela sua presença. Nós encerramos mais um Uniceub Entrevista, que contou com a presença do acupunturista Marco Aurélio. Obrigada mais uma vez, Marco, pela sua presença e até logo a todos.